indústria de Hollywood era algo do diabo. E ali a gente abandona. Inclusive, tem um estudo que diz que Hollywood enviou cartas para um seminário teológico nos Estados Unidos, pedindo que eles enviassem alunos, né, para Hollywood, para ensinar eles sobre a Bíblia, para que eles pudessem fazer filmes bíblicos que fossem interessantes para o público. E sabe o que foi que esses líderes falaram, né, dessa instituição? Que eles preferiam enviar os alunos para o inferno do que enviar para Hollywood. Eles preferiam enviar eles para uma realidade extrema, né, de ruim, do que para Hollywood, né? Então, não só amaldiçoou, né, essa ferramenta, como também amaldiçoou as pessoas que estavam ali, né, os poucos cristãos que existiam naquele meio. Então, ali a gente perdeu uma oportunidade de uma porta que Deus abriu naquela época, e ali no final dessa era de ouro, a gente começou a querer voltar para essa época. Só que Hollywood já tinha criado um padrão. Então, a gente teve uma oportunidade de inovar ali junto com essa ferramenta que estava surgindo no mundo, e hoje a gente tenta copiar Hollywood para poder ser aceito em algum produto audiovisual, né? Só que Deus chama a gente para inovar também. E vocês sabem, é interessante falar sobre isso, porque muitos de nós consumimos muito, né, essa parada do audiovisual, tanto que todos aqui são, de forma consciente ou inconsciente, educados audiovisualmente, né, com todas as coisas que têm acontecido, celular, Netflix, YouTube. Então a gente já conversa de alguma forma dentro dessa linguagem. Mas vocês sabem que saiu um estudo recente falando qual era o lugar onde exercia mais influência sobre a sociedade, né, que formava opinião e que moldava, né, uma forma de ver o mundo. Vocês sabem quem ficou em primeiro lugar? Foram as universidades. E em segundo lugar, mídia e entretenimento. Sabe onde é que a igreja ficou nessa posição, nessa pesquisa? Em 24º lugar. Então, é interessante que, às vezes, a gente, como cristão, acha que todas as coisas, né, para poder falar de Jesus ou para influenciar o mundo, vão acontecer dentro das portas da igreja, né? E muitas vezes não, né? Por isso que nós, como Universidade, né, das Nações de Jocum, acreditamos nessa parte de enviar pessoas para a esfera da sociedade, governo, universidade, mídia, porque lá é onde acontecem as coisas, assim como Deus abriu essa porta, né? Então a gente se afastou dessa realidade, dessa porta que Deus abriu, e agora a gente está tentando voltar. Agora a gente está falando sobre isso. Mas muitos naquela época também aproveitaram, né? Tanto que o Exército da Salvação, eles produziram coisas, né? Uma outra coisa que é interessante dentro dessa pesquisa, que as maiores redes de cinema, uma das maiores redes de cinemas da Inglaterra, né, do Reino Unido, que tinha tipo Cinemark, né? Como a Cinemark, que tinha uma rede de cinema lá gigantesca, que elas permitiam, nos anos 50, né, que a gente está falando, permitia que uma instituição religiosa pudesse fazer uma pregação de 10 minutos antes de todo o filme. Tinha essas oportunidades para a gente ali dentro dessa área, mas entregamos isso para outros, né? Então, assim, é muito legal ver o interesse de todos, né, dentro dessa área, e por essa razão a gente, como Jocum, a gente, como missionário da Jocum, tem trabalhado com isso. Aqui na base, a gente tem uma escola de audiovisual, onde a gente fala, aprende sobre cinema, aprende sobre a linguagem audiovisual. Então, aí são filmes que a gente produz, alguns deles já passou no cinema, outros, tem um deles que está no Amazon Prime. Aí, pode passar, Davi? A maioria desses filmes passaram em festivais no Brasil, no redor do mundo. Então, os alunos, eles têm essa oportunidade de aprender sobre essa ferramenta e exercer essa ferramenta nessa esfera. E uma das coisas que a gente faz aqui na base, que é muito legal, com essa ferramenta também, é anunciar valores e aquilo que a gente acredita para os povos que têm pouca ou nenhuma nenhum conteúdo, né, dentro do que se diz respeito à Bíblia. Então, aqui nessa figura que vocês estão vendo aqui do lado direito, a gente está numa oca indígena,
onde os alunos fizeram um curta-metragem numa aldeia indígena, com a língua deles, eles atuando, os próprios indígenas atuando nesse filme, e a história era a parábola do filho pródigo. Então, a gente contextualizou a parábola do filho pródigo para essa aldeia, e foi uma experiência incrível, tanto para eles como para a gente. Foi muito legal ver, no final, a gente exibiu o filme para eles, né? Foi legal ver eles se emocionando com tudo aquilo, e eles falando coisas que a gente não imaginou, nunca tinha imaginado que isso ia acontecer, né? Como algo relacionado a isso, que o filme todo é em Bacairi, né? E no final, uma menina lá falou algo que eu achei interessante. Ela falou assim: eu nunca tinha atentado, assim, vendo a gente na televisão, vendo a gente atuando, vendo a nossa língua ali, eu nunca tinha atentado que Deus fala a minha língua, que Deus fala Bacairi. Então, essa experiência que os alunos, né, puderam participar, entendendo a importância dessa ferramenta de contar histórias, né? E a gente que está aqui, pode passar, Davi, mais um slide? Então, a gente fez isso em outras aldeias também, pode passar mais uma vez? Então, os alunos também criam histórias também de ficção. Então, para a gente tentar chegar nessa ferramenta. E, gente, todo mundo pode aprender. Eu acho que alguns que estão aqui talvez tenham o chamado assim, específico para estar trabalhando nessa área, outros querem trabalhar mais com essa área como hobby, né? Mas ok, não tem problema, né? Todas essas, tanto trabalhar de uma forma como entretenimento, como para divertir as pessoas, como de uma forma para ser mais direto, é ok. E todos que estão aqui podem aprender, como qualquer arte, né? Qualquer arte a gente tem, a gente pode aprender ela, né? Tocar um violão, tocar um instrumento. E o Davi, ele trabalha, né, com essa parte de audiovisual, e a gente até estava conversando aqui antes desse tempo, de uma ideia que a gente está tendo de fazer uma websérie para os universitários, né? Então a gente tem várias possibilidades dentro do nosso meio aqui missionário. Uma delas é essa de criar entretenimento para os próprios universitários, como também registros, né? Davi fez um documentário da Jocum. Muitos de vocês conheceram talvez Jocum através do que o Davi fez em vídeo, né? Ele contou a história da Jocum nos 40 anos e a gente tem explorado essa área, né? Essa ferramenta do audiovisual de todas as formas, desde isso de ficção, de ir para as esferas, de anunciar o evangelho entre os povos, como também como despertamento missionário, que é isso que o Davi está fazendo. Como o tempo é curto, vou passar aqui para ele falar um pouco dessa experiência. Uma das coisas que a gente entende, então, no audiovisual essas duas coisas, né? Primeiro, o evangelismo. A gente pode utilizar a arte, o audiovisual, para o evangelismo, e é muito menos pesados, mas existem várias outras movimentos, desculpa, tá baixo, né? É porque o computador tem que chegar mais perto. Mas existem vários outros movimentos que já têm produzido materiais audiovisuais também nesse sentido do evangelismo, de alcançar os povos menos evangelizados ou não alcançados, né? Na Jocum a gente tem um ministério que faz bastante isso em relação aos povos não alcançados, e a gente tem vários outros movimentos, né? Como a CRU, por exemplo, que tem o filme Jesus, né, que já foi traduzido aí, o filme mais traduzido no mundo, né? Então, a gente pode utilizar o audiovisual tanto para o evangelismo, quanto também para mobilizar a igreja, né? Esse documentário que nós rodamos o Brasil inteiro durante 6 meses, esse documentário a gente passou em todas as bases da Jocum no Brasil, falando sobre a Jocum e tal. É um documentário curto, de 30 minutos, mas já tem mais de 21 mil visualizações. E várias pessoas que vêm para a Jocum, né, que sentem assim, nossa, meu chamado missionário, falam que viram o documentário. E é muito interessante isso, porque nós também precisamos usar o audiovisual para também mobilizar a igreja para isso.
mobilizar a igreja para o foco de evangelismo, para o foco de missões, né? Então, a gente pode utilizar várias ferramentas, e como o Thiago falou, a gente pode usar aquilo que a gente tem, né? A gente não precisa ter a câmera mais cara, a gente não precisa ter os equipamentos melhores, a gente pode usar o que a gente tem para produzir, né? Produzir o conteúdo e mobilizar e evangelizar, né? Então, nessa viagem, o que mais, nesse projeto de documentário, eu acredito que a gente, como igreja, possa utilizar isso para contar histórias. A gente tem tanta história boa, né, na igreja, tanta história de milagre, tanta história que a gente simplesmente pode colocar ali, talvez, o celular e gravar, né? Gravar alguém falando sobre isso e compartilhar. Quanto mais histórias de vida a gente compartilhar, mais gente é alcançada, né? Então, eu acredito que o audiovisual é muito para isso, para a gente evangelizar e mobilizar. As duas coisas andam juntas, né? Não só entender que a gente precisa fazer um conteúdo só de evangelização, mas também de mobilização para a igreja, ou vice-versa. Você vai mostrar as fotos? Mostrou já? Nem mostrei as fotos, né? Essa daqui são algumas fotos da viagem, né? A gente contou também algumas histórias de pessoas que foram alcançadas pela Jocum, né? Pessoas que viraram missionários da Jocum, foram alcançados pelos missionários e viraram missionários da Jocum também. Então a gente contou também essas histórias aí, né? E tem o audiovisual tem o poder de cativar a juventude, né? Uhum. Esse é o legal. Tem o poder de cativar tanto as crianças quanto os adolescentes quanto os jovens. Então a gente tem um poder na nossa mão, né? E esse daqui é o documentário, né? Estamos aí falando dos 21 mil. E basicamente isso que a gente quer apresentar, e agora a gente vai para a parte das perguntas, né? Para a gente não se estender muito. Beleza, então, galera, fiquem à vontade novamente de estar aí com o videozinho de vocês, para a gente poder ter esse momento aí junto, de se comunicar. E aí, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, coloquem no chat, e aí eu vou abrindo o microfonezinho de vocês, né, conforme o pessoal for querendo fazer as perguntas. E aí o Jefferson, já combinei com ele, que ele escreve a pergunta e eu leio para vocês. Tá bom? Que ele tá com um probleminha aí no áudio. Beleza? Fiquem à vontade, agora o tempo é de vocês. Ninguém quer fazer pergunta. Pô, tá tudo Todo mundo tímido. É bem assim, chega no Zoom, todo mundo fica tímido, mas pessoalmente o povo fala até falar chega. Acho que é legal também conhecer um pouquinho do pessoal. Tem mais alguém que trabalha com audiovisual aqui, né? É que a galera tá tímida, a gente faz pergunta para eles, né? É verdade. A Alana. Olha lá, a Ana e o Jorge, é isso? Vocês querem falar? Ah, tá. Podem colocar no chat, porque aí eu vejo pelo nomezinho, fica mais fácil, tá? Pode colocar o só quero perguntar, alguma coisa assim, entendeu? Deixa eu... Então, pode falar. Vou fazer uma pergunta. Já tem uma pergunta? Tem uma pergunta do Tom. Tom, eu vou abrir seu áudio aí, e aí você pode falar, pode ser? Tem mais gente querendo fazer pergunta, a Alana e o Jorge também querem fazer perguntas. Vamos se organizar pelo chat, porque aí eu consigo ver a ordem de quem está pedindo, entendeu? Que aí eu vou liberando conforme no chat o pessoal vai pedindo para falar. Tá? Então vamos começar com o Tom. Tom? Oi. E aí, Tom? Tudo jóia? Tudo jóia. Só dando uma dica aqui que quando a gente entrou no Zoom para evangelizar, para treinar a rapaziada, o Thiago foi uma ferramenta de que Deus usou para dar uma potencializada aqui, que eu estava um analfabeto nessa área, né?
Já dou treinamento, estou no Ministério há 40 anos, e treinamento presencial. Mas negócio de Zoom salva Jesus, né? E internet, meu negócio é abraçar, estar junto. E foi, assim, um desafio muito grande. E graças a Deus, a gente conseguiu, com as dicas que recebemos e com o treinamento que ganhamos, a dar uma ativada, e hoje a gente está com salas quase toda semana treinando, e são milhares de pessoas treinadas para evangelizar. Minha pergunta é, quais dicas... Como estava todo mundo em silêncio, eu vou fazer uma pergunta, né? Quais dicas vocês dariam de audiovisual ou fontes, lugares, para a gente achar um bom material para incrementar a comunicação? Por exemplo, eu uso vários vídeos, mas 2 em especial que eu amo, que está no YouTube, mas a qualidade é baixíssima. E eu, como sou um pouco leigo no assunto, não consegui encontrar fontes melhores, que um exemplo de um cachorro, pessoal, o cachorro cai lá, vai cair, alguém corre, pega o cachorro, e acho que foi na Itália, provavelmente, porque o cenário é típico, e o camarada pula, todo mundo fica feliz, como se fosse um jogo de futebol, e o cara que é empolgado com o cachorro, com a alegria de todo mundo, ele dá um chute no cachorro como uma bola, né? Então, a gente traz isso para dentro de uma ilustração do evangelismo, ou não discipular, não cuidar, e etc. Mas onde a gente encontra material? Como produzir algo bom, assim, que a gente possa transmitir o mesmo pensamento, a ideia, mas com uma qualidade legal? Quer falar? Olha, eu acredito que até a Jéssica, ontem a gente estava até conversando, o Yes He Is é uma plataforma bem interessante que tem bastante conteúdo também audiovisual de compartilhamento. Eu acredito que eles tenham bastante coisa para compartilhar nessa questão do evangelismo e tudo mais. Eu não tenho certeza de lugares, eu acho que a Cru também produz algumas coisas relacionadas, mas eu não tenho certeza de em português, né? É muito difícil em português ter coisa. Tem muita coisa em inglês, né? Em português eu não conheço muito. E aí acaba que a gente tem que fazer o processo de tradução, de legendar, né, os vídeos, e aí acaba que a gente baixa o vídeo e faz a legenda, mas é um processo que a gente faz. Eu faço bastante isso também, de baixar os vídeos e fazer a legenda, e para poder utilizar ele para compartilhar com as pessoas. Eu acredito que nesse caso é o que a gente tem hoje. Os que eu uso, na verdade, não tem muita fala. Mas eu uso só a cena mesmo em si e faço aplicação daquilo que eu quero alcançar. Uma forma de ilustrar, porque se você traz um ensino com audiovisual, o percentual de fixar a mensagem é muito maior, né? Fica aquela coisa monótona e tal. Quase não tem legenda, e com alguns que tem é curto, então dá para traduzir na hora, simultaneamente. É bem interessante essa sua pergunta, porque, né, voltando àquela coisa da história, quando a gente tentou voltar lá no final dos anos 80, né, assim, para o início dos anos 90, muito do pessoal da igreja, né, e do nosso meio que tentou voltar para esse meio, daquele jeito, naquela vontade de fazer alguma coisa, né? Então, entendia-se, né, que era só empurrar Jesus no conteúdo que estava tudo certo, né? E relacionado à qualidade, não tinha muita qualidade, mas como qualquer arte, a gente precisa trabalhar, estudar e tudo mais, né? Vamos pensar na questão musical, né? As boas músicas são pessoas que estudaram sobre música ou praticam, né? Vamos pensar num padeiro. O cara chegar a fazer um bom pão, ele queimou muito pão, né? Então acaba que precisa, né, caminhar, né, nisso, ir produzindo e melhorando nessa arte, porque a arte do cinema, né, a arte do audiovisual,
a adoração dela, no meu ponto de vista, está muito ligado à excelência em todas as áreas. Quanto melhor você fizer isso, mais você às vezes pode ser que você tenha essa possibilidade de cativar melhor o público. Vamos dar um exemplo aqui, legal. Você assistiu aquela série The Chosen, que tá passando? Achei. Todo mundo, alguém não assistiu essa série? É incrível, assim, é fantástico a qualidade, a história, não só a questão da qualidade, mas a qualidade da história, como eles pensaram, né, como Jesus atuaria naquela época, um Jesus que conversa também com essa época. Então, esse tipo de coisa cativa as pessoas. Eu acho que, por isso que eu acho que é difícil, às vezes, achar alguma coisa, porque a gente ainda está nesse caminho, mas tem muita coisa boa já aí, tanto no Brasil como fora do Brasil. E uma coisa que você falou uma vez numa aula que eu assisti, que eu acho que é super válido, né? Você falar, quando eu vou no cinema, eu vou assistir um filme e eu glorifico o nome de Deus com a coisa que está assistindo. Eu acho que é isso, é usar o que a gente já tem aí circulando, porque as pessoas assistem conteúdos cristãos e não, né? Então, pegar um filme que quer trabalhar uma temática, uma ideia diferente, né? Ou afirmar uma ideia e pede para o pessoal assistir esse filme, porque essas coisas estão aí representando o mundo, né? Porque a arte, em geral, ela faz isso, né? Representa a sua época. Então, aí acaba que tem muito conteúdo que dá para ser usado para contrapontos ou afirmar, né? Alguma coisa que está ali. Eu tenho usado bastante a propaganda. Por exemplo, eu uso um vídeo que mostra a religiosidade das pessoas e foi feito originalmente o Xbox trabalhando, divulgando e combatendo o PlayStation. Eu uso um filme em alemão que é falando sobre um tênis, né? Como o tênis divulgando o tênis dele. E eu uso como o religioso que só pensa em números e não em pessoas, né? Mas eu uso muito esses negócios. Mas vocês conhecem tem algum fonte ou algum lugar onde existe talvez lá o material que eu tenho é de Jesus amado, deve ter 20 anos, né? Deixa eu aproveitar, então, e puxar a sardinha agora para você ver e apresentar os projetos. A gente tem, além do ISRIs, né, a gente tem um projeto que chama CV Resources, que é exatamente pensando nisso que você está falando, Tom. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho do ISRIs. O ISRIs, ele é um aplicativo e hoje a gente está ampliando para ser multiplataforma, né? Então, a gente tem a comunidade ISRIs, que é onde a gente mobiliza o cristão a evangelizar, né? Então, ali a gente tem vários vídeos evangelísticos para a pessoa poder iniciar uma conversa, né, de Jesus com as pessoas que estão ao redor dela, e também tem várias dicas, a gente tem vídeos de dicas e vídeos também, e blogs também de dicas de evangelismo e etc. Isso a gente tem tudo dentro do ISRIs, tanto no aplicativo, quanto no YouTube, no Instagram e etc. E aí, pensando nas igrejas, né, nos pequenos grupos, que a gente percebeu que várias igrejas estavam usando e querendo esses vídeos para poder falar sobre evangelismo ou falar sobre algum assunto na igreja e tal, aí a gente criou o CV Resources. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a tela, que eu coloquei aqui para ficar mais fácil de entender. Então, você inscreve a sua igreja, né, faz um cadastro, né, da sua igreja aqui, e você consegue ter acesso a esses vídeos para baixar e poder, né, passar na sua igreja do modo que você quiser. Então, esse aqui eu filtrei, tem as categorias, eu filtrei por português, né? E aí, se você quiser outras línguas, tiver algo interessante, quiser traduzir também, só avise a gente, né? E que a gente também pode ajudar nessas coisas. Mas aqui tem vários assuntos, ó, felicidade, quem é Jesus, o que é o sucesso, eu encontrei meu valor, a oração poderosa que eu estrelando, olha aqui, nem sabia que ela só que estava aqui. Enfim, então, ó, tenho medo do futuro, a criação, então tem vários vídeos que a gente também tem dentro, esses vídeos a gente usa tanto no ISRIs, quanto um deles, às vezes, a gente usa também no CV Outreach, que o Lucas explicou, né, que a gente tem a parceria com as igrejas, que a gente usa, né, com as ferramentas de marketing digital, para poder
também evangelizar pela internet, e essa pessoa, depois que vier pedir ajuda, isso, esse aí é o aplicativo do ISRI, gente. Né, para poder, então, ligar, se conectar, essa pessoa que está querendo saber mais de Jesus, etc., ser conectada com uma igreja, e aí ela poder caminhar com Jesus também, né, com a igreja mais próxima dela. Vou deixar aqui, então, o link do CV Resources, para quem quiser cadastrar a igreja, para poder ter acesso a esses vídeos, acho que já pode ajudar bastante, né, que é exatamente o que você estava perguntando. Muito legal, Jéssica. Eu tentei entrar no RIS um tempo atrás e tive dificuldade. Eu tenho usado, quando eu dou treinamento, eu apresento o pessoal ferramentas de evangelismo, e que minha praia é ativar a igreja para evangelizar. E em termos de identidade, quem ela é, com a identidade, os dons que ela carrega, a autoridade que tem. Então, tem que curar enfermo mesmo, tem que orar pedindo para cura, não, é mandar curar, e aí os milagres acontecem, essas loucuras todas, né? Esse último agora foram mais de 200 pessoas curadas, alguns milagres feitos por pessoas que criam que não eram capazes ou que precisavam de muita santidade para curar alguém, né? Então, desmistificou tudo, quebrou tudo, e estão ganhando muita alma num poder sobrenatural, naturalmente. Mas aí a gente apresenta, eu mostro cru, né, com o Jesus Film Project, e os inúmeros vídeos que tem lá, curtos, né, vídeos sem falas, 2 minutos, 3 minutos, com áudio, sem áudio, o Jesus Filme, Maria Madalena, que é meu preferido, né, meu xodó, é Maria Madalena. Para mim, na minha opinião, não existe nada mais evangelístico que aquele filme, né, produzido com um foco em alcançar mulheres muçulmanas, mas foi fantástico, foi algo tremendo. Mas assim, para o evangelismo, eu creio, vou dar uma investigada agora um pouco mais no RIS. O Gil já tinha me falado sobre ele, mas eu só tive dificuldade, que eu não sou tão bom né, na tecnologia aí. Mas a minha pergunta é mais assim, se é com relação a como encontrarmos, não para evangelizar, mas é ferramenta que a gente pode usar para trazer a comunicação para as pessoas, sabe? É essa a ideia. Também estou viajando aqui, né? Não sei se existe uma fonte, um lugar. Internet tem tudo hoje, né? De talvez lá um canal ou um blog, sei lá o quê, que tenha diversos filmes ou vídeos de propaganda que a gente tira, né, a partir daí. Não precisa criar animação, como o Davi estava falando, né? E o Tiago, que vai levar um processo até você chegar lá, né? Mas já tem pronto, você pega, tem a ideia e bum, né? Mais rápido do que o micro-ondas com o miojo, você já resolve. Mas tem, Tom. Eu vou tentar achar aqui para você, eu mando para você depois, mas tem muita coisa assim na internet, né? E obrigado. tem canais no YouTube que é só sobre isso, assim, para você poder usar e tudo mais. Eu sou publicitário, né? E eu, como publicitário também, fico de olho nas propagandas que passam na TV e depois vou lá, pesquiso e coisa. Eu faço bem isso também. A vida. Vai, Jéssica, tu. Beleza, vamos para a próxima, então. É a Alana, que quer fazer uma pergunta aí para gente. Deixa eu abrir aqui. Oi, tudo bem? Alana. Obrigada. Bom, respondendo a pergunta de vocês, né, eu também sou formada em audiovisual, sou formada em cinema, e queria fazer uma pergunta, né, mais para essa área da ficção, né, que vocês falaram que tem bastante produção audiovisual de ficção contando histórias. Na verdade, são 2 perguntas em uma que eu quero fazer. Uma delas é relacionado a filmes de ficção. Muitas vezes a gente tenta fazer... Nós, como cristãos, procuramos fazer material cristão com propósito evangelístico, mas o principal público que a gente acaba atraindo são outros cristãos. Como fazer com que pessoas não cristãs possam se interessar pelo nosso material, nossas obras audiovisuais, e assim cumprir o propósito evangelístico? E nesse mesmo caminho, uma segunda pergunta seria como mostrar a realidade, que muitas vezes a gente precisa mostrar a realidade nos nossos filmes. Exemplo,
uso de drogas, exemplo, violência, como mostrar essas coisas sem ferir a nossa moral, os nossos princípios, sabe? Até uma coisa que eu percebi assistindo filmes cristãos, eu assisti um filme que o tema era drogas, aparecia violência também, só que o diferencial desse filme para os outros filmes que não foram produzidos por cristãos é que não tinha nenhum palavrão no filme, certo? Então ele não parecia real as brigas, sabe? Isso é muito estranho, né? Como é que a gente pode trabalhar com isso? Uma das coisas que... Muito legal essa pergunta, Lana. Uma das coisas que foi o avanço, assim, né? Você estudou isso também no cinema, na questão do audiovisual, foi a linguagem, né? Quando eles descobriram essa questão da linguagem. Que, basicamente, né, é uma série de coisas, mas, basicamente, é trazer a realidade para perto, né? Tanto da questão de enquadramento, como a questão de história também. Então, a gente fala uma coisa muito legal dentro dessa esfera, é isso, né? Que quando você consegue conectar o real, né? Que somos nós, com o imaginário, que é a história, é aí que a coisa funciona. Eu acho que tem muitos filmes evangélicos bons, né? Que eu acho que tem um papel na igreja, que tem um papel para o público cristão, mas tem outros que realmente não tem mais dificuldade de conversar com o geral por causa disso, porque às vezes não é a realidade, eles não conversam com essa realidade. Uma coisa que, o maior exemplo que eu falo disso é o próprio Jesus. As parábolas de Jesus eram sucesso na sua época porque ele conversava com a realidade. Então, eram histórias ali do dia a dia, né? Uma pessoa que perdeu uma ovelha, uma mulher que perdeu uma dracma, uma outra pessoa que passou por uma necessidade, e ele fazia uma aplicação dentro dessas histórias, né? Então, Jesus conversava com a realidade. Eu acho que para conversar com a realidade, ele fez parte daquela realidade. Então, na verdade, existe muitos filmes que são com uma cosmovisão cristã muito forte, né? Eu acho que um exemplo que a gente tem dentro da atualidade, né, disso, vou falar dois filmes, um muito distante em termos de orçamento, né, que é difícil para a nossa realidade até brasileira de fazer, e o outro que é mais perto. Um é O Senhor dos Anéis, né, que a gente já conhece, que são 3 filmes que, é claro, a cosmovisão cristã, né, ele fala de valores e princípios e dentro dessa área de fantasia, né, mas está tudo ali, tem o retorno do rei, tem o rei casando com a noiva, tem todas essas coisas que estão ali que a gente pode trazer para o discurso. Eu acho que o que acontece com a gente, Elana, é que a gente é um pouco apressado. A gente quer jogar a mensagem assim mais clara, que é isso que é fruto disso lá desse final dos anos 80 e 90, né? Sem estudar muito a arte, né? Sem saber como trabalhar muito bem essa arte. Então, a gente tem esse exemplo, Senhor dos Anéis, que é um filme que se você tirar o cristianismo dali, você acaba o filme, porque toda a coisa que amarra o filme tem a ver com o que Tolkien, né, trabalhou dentro do que ele acreditava. E o outro filme, não sei se vocês assistiram esse filme, ele é recente, de 2 anos atrás, chama Um Lugar Silencioso. Vocês assistiram esse filme? Não? Ele é um filme de suspense, quase beirando o terror, né? Só que é um filme com a cosmovisão cristã, que o diretor, depois você pode procurar entrevistas na internet, o Kaczynski, ele fala qual é a ideia dele nesse filme, né? O filme se trata de um lugar onde não se pode falar, fazer barulho, porque existem uns monstros que devoram as pessoas, se escutarem. Então, o mínimo de barulho que você faz, ele escuta. Então, o mundo está caótico, está destruído, e existe uma família, que aí você vê claramente no filme que é uma família cristã, porque eles oram, etc., e tudo mais, que sobreviveram. E a crítica dele é justamente isso, né? De que como é que a gente vive hoje como uma família no mundo com tanto barulho, né? Parece que você tem que ficar em silêncio para que isso possa acontecer. Então ele vai falando, né? Quem é que morre primeiro nisso? Morre primeiro a criança mais nova, que ela... aí eu não vou contar o filme aqui porque vocês não assistiram, mas mas é uma forma bem inteligente de fazer um produto cristão com coisas bem diferentes, né? Com temáticas diferentes, mas que está ali uma cosmovisão cristã. Então eu acho que a questão
que eu acho, assim, Alana, sobre isso, é a gente aprofundar nessa arte, entender como é que a gente pode trabalhar bem essa arte. E a segunda coisa, eu acho que é o fundamento, saber o nosso fundamento, né? Trabalhar os nossos fundamentos na nossa vida primeiro, para depois trazer isso à tona, né? Então, na Jocum, a gente tem 3 escolas que a gente fala que é fundamental para a gente fazer qualquer uma outra formação dentro da Jocum, que é de comunicação, fundamentos bíblicos de cosmovisão. Qual é a ideia dessas escolas? É justamente trazer fundamento para a gente possa exercer melhor o nosso ministério. Aí, só pegando um paralelo a isso, né? Então, acho que a gente, quando está pensando num produto cristão, a gente tem que trabalhar bem o nosso fundamento na nossa vida e trabalhar bem essa arte que a gente exerce, né, como audiovisual, e juntar os dois ali, né, de como é que a gente vai fazer essas duas coisas aqui, né, e ser criativo. Aí é buscar em Deus criatividade, porque senão acontece isso que você falou, a gente vai fazer filmes cristãos, mas no geral ele atrai mais o público da igreja do que o público de fora, né? E tem outros filmes também, né? Esse filme próprio do Mel Gibson, Até o Último Homem, é um filme cristão declarado ali, mas artisticamente falando, ele é impecável, né? Em histórias, o personagem tem desafios, o personagem tem dificuldades morais, né? Então, essas coisas tudo conecta com as pessoas. Então, é um caminho, mas o caminho é por esse daí mesmo, é de ir se aprofundando, né, no meu ponto de vista, nessas duas coisas, dentro dessa arte e dos nossos fundamentos. Eu posso sugerir uma coisa que tem acontecido aqui, né, com o Thiago, que é também você utilizar a gravação, os filmes, também com os artistas, os atores, né? Muitas vezes a gente quer sempre fazer o elenco, sempre os atores crentes, Ah, tá, né? verdade. A gente sempre quer fazer os atores crentes. Mas por que a gente não pode convidar o não cristão e também utilizar a gravação para alcançar aquela pessoa de alguma maneira, né? Então, o produto todo pode ser de alcance, não só necessariamente o produto final, né? Que a gente acha que é sempre o produto final que é o alcance, mas a gente pode fazer a produção toda ser o alcance das pessoas, né? Que aí é dentro disso que a gente estava falando, né? De você aprofundar na arte. Então, existem muitos atores muito bons que estão acessíveis aí na cidade. Pode ser que eles sejam cristãos ou não, né? Mas eles estão lá precisando de trabalho e a gente pode chamar eles, né? Para poder trabalhar junto. Legal. Gente, a gente já passou um pouquinho do nosso tempo e a gente ainda tem 3 perguntinhas. Tudo bem se a gente ficar mais uns 15 minutos para vocês? Eu acho que o negócio está rolando aqui, está sendo bem legal. Eu acho que a gente consegue, né, colocar uns 5 minutinhos para cada pergunta aí e a gente encerrar até umas 11h30. Acho que não fica muito ruim para todo mundo, né? Pode ser? Então, a gente vai continuar com o Jorge, depois o Nilson e o Jefferson tem uma pergunta e a gente encerra, tá bom? Beleza, vamos lá, Jorge. Deixa eu fazer um parênteses, aproveitar, eu ia digitar aqui, mas deixa eu falar que isso aconteceu com a gente no ISRIs. Teve um vídeo que chama A Voz, que o ator que fazia Jesus não era cristão, e aí depois de um tempo ele se converteu, né? E o vídeo influenciou bastante ele nisso. Legal. Então, um exemplo real do que aconteceu aí. Bem legal. Bora lá, Jorge. Deixa eu achar você aqui. Bom dia. Jorge. É um prazer para estar com vocês aqui. Eu sou da Argentina, de Buenos legal. Aires. Desculpa o som aí, porque estão trabalhando aqui, meu vizinho. A pergunta que eu queria fazer é como você pode fazer para contagiar aos outros que gostassem do audiovisual, sabe? De formar uma equipe. Porque, por exemplo, na minha igreja, são muitos. Eu só, e a minha esposa, meu cunhado, que estamos trabalhando no audiovisual. Mas como posso fazer para trazer gente à equipe? Sabe? Como posso fazer para, não sei, convidar e que eles
peguem o gosto de trabalhar no audiovisual. Não sei se compreende. Entendi. Eu acho, Jorge, legal saber que você está aí nessa sala também, viu? Muito legal. Eu acho que, assim, pegando a minha experiência, é convidando as pessoas. Eu convidei muita gente, né, ao longo do que eu fiz para participar, pessoas que nem tinham essa ideia do que era audiovisual, né, que hoje gostam, outras que tinham, né, uma ideia, mas hoje não gostam mais, mas assim, foi convidando pessoas, né, para poder participar, que a gente vai achando essas pessoas, né, e também, uma coisa que é legal também, Jorge, que eu acho, é você também se convidar e ir também para lugares onde tem essa coisa acontecendo, né? Então você vai lá, você se convida também. Eu fiz muito isso, né? De chegar nos lugares e falar assim, vocês estão trabalhando e tudo, posso fazer alguma coisa e tudo. Então nisso eu fui achando essas pessoas, né? Então eu acredito que a dica que eu daria era essa, assim, de convidar pessoas, né? Para fazer parte aí da sua visão. E o cinema, né, e o audiovisual tem essa oportunidade. Muitas pessoas que começaram no cinema, eu estou falando a nível profissional, começaram por áreas que não tem nada a ver com uma parte assim, de produção, assim, que era servir lanche, que era trabalhar em alguma produção do filme. A maioria das pessoas entra pelo cinema pela porta da arte, né, da direção de arte. Então, e hoje é a profissão delas, né? Eu conheci uma pessoa que trabalhou até naquele Crepúsculo, que foi filmado aqui no Brasil, que ela começou no cinema assim, ali na produção, e hoje ela é uma produtora executiva, porque você pode transitar lá dentro, né? Então, o que é legal dessa área, porque a gente fala da sétima arte, né? É porque o audiovisual cobre todas as outras artes. Então você pode chamar pessoas desde a pintura, a escrita, a estar nessa arte e elas ir criando gosto por outras áreas lá dentro ou aprimorando essa arte que ela tem, né? Então vai convidando todo mundo aí, porque todo mundo é artista em uma área, né? Na área da música, na área da escrita e tal, e aí eles vão se achando no meio. Eu sei porque já convidei já um monte, mas sou eu e minha esposa e meu cunhado. Acabamos sempre os três fazendo tudo. E é como que eu gosto muito, mas o peso é grande. Então, mas é uma caminhada mesmo, é uma jornada, né? Aí mas eu gosto. O que me enche a mim é isso, de que fazer e que sai bom e se esforçar por sair bem. E é bonito, eu gosto de trabalhar nisso. Por isso eu perguntava como posso fazer, porque já fiz muitas vezes, convidei, trouxe um, trouxe outro, e é meio difícil que o demais se for. Desculpa meu português. Tá ótimo. A gente tá ótimo, entendendo tudo. Bom, obrigado pela dica, vou seguir convidando. Convida e também se convida, né? Vê se tem Sim. Eu sempre, por isso agora eu me inscrevi para estar com vocês, para aprender, mas para adquirir experiência e ter ideias e muito mais, por isso. E assim, uma outra dica, Jorge, que aí você com certeza faz isso, mas isso é bíblico, né? Orar e pedir trabalhadores. Porque sempre trabalho é muito, né? E sempre são poucas as pessoas que vão estar trabalhando. Então eu oro já há muito tempo, eu trabalho com isso aqui em Brasília já faz mais ou menos 10 anos, e hoje eu tenho uma equipe de mais ou menos 5 pessoas, a 6 pessoas trabalhando comigo de tempo integral. Tem outras pessoas que orbitam dentro disso, né? Que aí não são da Jocum. Luca. Mas e outras que chegam que é fruto de oração e tudo, e tem pessoas que vão ser parceiras, né? Elas não vão trabalhar em tempo integral com você, mas elas vão estar trabalhando. Por exemplo, Davi, a gente trabalha junto muitas vezes, só que muitas vezes a gente não está trabalhando no audiovisual, né? Então, Davi trabalhou num filme que eu fiz, eu já ajudei ele também no documentário. Então, tem essas coisas de esporadicamente ter essas pessoas que vão se cruzando, né? Então, a gente vai orando e pedindo a Deus essas pessoas para ir aparecendo. Obrigado pela dica. Valeu. E como foi falado aqui também, vai capacitando as pessoas, né? A gente
Tem gente que não sabe nada, né? E mesmo assim a gente vai lá e Tem ajuda. tem gente que não sabe nada, mas Quer gosta, e tem fazer. gente que não gosta, mas sabe muito. É assim mesmo. Desse jeito. Obrigado pela dica. Valeu, Jorge. Valeu, isso aí. A próxima pergunta é do Nilson. Nilson, não sei se você vai querer abrir para falar ou você quer que eu leia aqui. Não sei o que você prefere. Deixa eu achar ele aqui. Bom, tá autorizado aí para falar se quiser. Oi, Oi, Nilson. Ah, tá falando aí. rapaz, tudo bem com vocês? Bem, Tudo bem. Então, como eu comentei no comentário do bate-papo, eu faço desenhos, né? Eu trabalho com desenhos, sou cartunista, e eu tenho um Legal isso. personagem que se chama. é, São vários personagens, né? Mas ele é bem cristão mesmo, ele carrega a temática cristã direta, tanto para ser como um apoio para as crianças que já têm uma família cristã, como também para estar levando a mensagem para as crianças que não são cristãs, né? E chama Pipo, o Garoto Feliz, e eu estou trabalhando um projeto que estava engavetado, que quando eu me converti em 93, eu comecei eu tinha só personagens seculares. E aí Deus deu a inspiração para fazer o Pipo, que era para evangelizar a princípio na empresa que eu trabalhava. Então eu colocava fixado no quadro. O personagem ali começou a alcançar algumas pessoas. Depois ele foi para um jornal evangélico que chamava Palavra, aqui de Campinas. Na época no jornal Palavra. Só que daí acabei deixando ele engavetado, fui mexer. E de uns 2 anos para cá, eu comecei a reativar ele. Então tem o blog, tem a página do Facebook e tem também o Instagram. E graças a Deus está alcançando muitos adolescentes que são cristãos, né? Estão Legal. gostando, assim, e tá legal. Agora, eu já tenho também aqueles personagens que não são cristãos. Tem um que chama Baby Bruno, que é uma criança, um neném, né? De estar pensando sempre como adulto, né? Uhum. Tem o outro que é o velho da fila, que ele faz críticas sociais, essas coisas. Eu achei legal e, bom, primeiro, agora eu estou começando quero começar a produzir uns vídeos, estilo que tem a turma do Cristãozinho, que tá bem legal, 3 palavrinhas também, né? Uhum. Estão alcançando muito, graças a Deus. Então, eu quero produzir uns vídeos. Eu queria saber, o meio de divulgar é somente o YouTube? Tem alguma outras plataformas que funciona também para estar divulgando vídeo, conteúdo assim? Olha só, tem, tem outras plataformas, né? Você tem o Vimeo, tem o próprio Instagram, que é muito bom também. O YouTube, ele é sensacional. Eu acho que foi uma coisa que mudou toda a indústria de videoclipe, de audiovisual no mundo, né? E eu acho que ela está aí funcionando muito bem. É muito legal você falar isso, desde já te encorajo a continuar com isso, porque temos poucos conteúdos, né, relacionado para criança, né, dentro de pessoas cristãs, né, que estão produzindo. E seria muito legal ver seu produto aí no YouTube. Por exemplo, Maurício de Souza foi muito inteligente, né? Ele criou a equipe dele, né? Criou o Mônica Toy. Vocês já viram isso? Sim. Mônica Toy. É simples, são histórias pequenas e milhões de acessos, milhões. Tem crianças que ficam grudadas ali na televisão, o pai bota o YouTube ali no notebook, na televisão, assistindo aquilo ali o dia todo, né? E eu fico pensando, por que não ter um Bíblia Toy, né? Ou alguma coisa
relacionada a isso, né? Ou esses personagens que você criou. Então aproveita que o YouTube está aí, está funcionando. Eu acho que ainda é a melhor ferramenta porque ela alcança o mundo todo, né? E principalmente essa coisa de desenho, que dependendo do desenho que for fazer, né? Ela conversa muito com qualquer criança, né? De qualquer país. Então, eu acho que é uma excelente oportunidade. Então, assim, tem o YouTube, tem outras. Tem o Vimeo, tem o Instagram, tem outras ferramentas de streaming, só que eu acho que a que tem mais sucesso ainda para isso é o YouTube. Eu vejo mais as mães, né, os pais colocando coisas no YouTube do que em outra plataforma. Eu tinha também um medo, assim, que a gente tem, que geralmente a ideia é que quem é artista tem que abandonar tudo que é secular e dedicar só a conteúdo cristãos, né? Mas eu tenho até visto agora, uns últimos dias, isso aí, eu nem sabia que o senhor ali eu acho que foi por não prestar atenção, minhas filhas assistiu mais, eu já estou com mais de 4, mas e parece que as crônicas de Nárnia também, né, tem ali, vamos colocar, mensagens subliminares cristãos, né, cristã. Eu achei interessante, de repente, eu acho que eu consiga personagens que não são cristãos, mas colocar ali, né, de maneira subliminar as ideias, né, né, o conceito das práticas cristãs, do perdão ali, né, e de repente atrair para mais conteúdo cristão. Porque, igual você falou, inclusive o Maurício de Souza, claro que a ideia dele é vender, ele criou os devocionais da Turma da Mônica, né? Me preocupou que ele também tem muito material espírita, vai dar um efeito ao contrário, ele vai começar a atrair as crianças evangélicas, cristãs, para esse conteúdo espírita, né? Inclusive, ele está sendo recebido. Tem um lado bom que o público dele que já acompanha a Turma da Mônica vai ler os devocionais, mas também tem um outro, né? Esse muito conteúdo que ele tem que não é cristão, assim, né? Eu estou buscando direção em Deus para indo mais esses personagens, alcançar mais pessoas. Por isso que eu já me interessei por essa sala aí, né? Eu falei, pô, essa audiovisual eu acho que vai ter bem a ver assim com o que eu estou buscando e tá muito legal aí. Muito Deus abençoe vocês e continue esse propósito. Legal, cara. Procura capacitação nessa área de animação e para ir crescendo dentro disso. E daqui a alguns anos eu quero ver ou menos do que isso, né? Ver seus produtos aí no YouTube. Legal. Quem quiser visitar. Oi? Pode falar. Alô? Para quem quiser visitar, é @pipa, garotriz, que é o personagem, e uma página de charge também que chama Cartoon, e ali tem umas charges. Inclusive, no Natal do ano passado, eu fiz uma de Jesus no tchau para o Papai Noel, e falando, tchau, eu vou ficar aqui. E foi bem legal, são umas 180 mil pessoas, pessoal da 100% cristã, e 100% cristã divulgou a página deles. Assim. Então, eu fiquei feliz de ter alcançando um monte de gente, eu quero continuar assim. Obrigado, viu, gente? Abençoe. Legal. Deixa o link, o arroba e tal aí no chat para a gente poder conhecer depois seu trabalho também. Bem legal. Gente, antes da última pergunta, eu vou passar aqui no chat para vocês o link de uma pesquisinha que a gente está fazendo sobre todo esse webinar. Tirem 2 minutinhos aí, né, antes de saírem para poder fazer essa pesquisa, para falar como é que foi toda essa experiência que a gente está tendo, tanto aqui, né, no workshop quanto antes. Então, já vou deixar aí no chat para todo mundo. E a última perguntinha é do Jefferson. Eu vou ler aqui porque ele está com um problema no áudio. Aqui. O Jefferson falou assim: lá na igreja já estamos trabalhando com um ministério digital até mesmo antes da pandemia. Porém, queria saber qual é a dica de vocês
para poder melhorar nisso, né? O que hoje nos ajudaria? Essa dica, Thiago. Eu acho que é a questão da capacitação, né? Quando a gente veio com a ideia da escola de audiovisual aqui, foi justamente nessa via, né? De que a gente sabe que tem pessoas que têm vontade de exercer essa área, mas falta espaço, né? Para capacitar. O Brasil, assim, está melhorando nisso, né? Graças a Deus. Mas há um tempo atrás era muito difícil achar cursos, né? Mas hoje tem cursos em todo lugar, na internet, né? Nas nossas cidades e tudo. Então, eu acho que é isso, assim, essa ideia de procurar se capacitar mais na área. Como eu falei no começo, eu me considero um eterno estudante dessa área, porque é uma tecnologia muito recente, né? Então, a gente está sempre evoluindo dentro dessa tecnologia. A gente vai ter o básico, porque uma coisa, né? Aí já é uma dica para todos, né? Que a gente vê nos livros, né, acadêmicos, é que uma coisa é você aprender a língua, uma coisa é você saber falar a língua, uma coisa é eu aprender espanhol para conversar com o Jorge, uma coisa é eu aprender inglês, uma coisa é eu aprender português. Uma outra coisa é eu saber contar uma história nessa língua. Como é que eu conto uma história? Então, aí eu acho que é isso, a gente tem que se capacitar, né? Tem que procurar aperfeiçoar essa arte. Então, eu acho que a resposta seria essa, assim, procurar cursos, né? Quais são as áreas que estão ainda precisando de mais aprimoramento, e tanto na internet como na cidade. Não se engane, praticamente todas as pessoas que trabalham nessa área, eles estão estudando. Eu aproveitei muito essa área, essa época de pandemia, para estudar mais, para fazer cursos, coisas do tipo. Então, eu já fui atrás de vários cursos, já tive que sair da minha cidade para poder ir fazer. No começo da minha caminhada, quando Deus falou isso comigo, tinha a vontade, mas eu não tinha muita direção, né, de como é que eu vou fazer isso. E aí foi buscando cursos e aperfeiçoando isso que eu fui caminhando mais dentro dessa arte, né? E todo mundo pode aprender isso, né? Se você tem um chamado dentro dessa área, você pode aperfeiçoar. Então procura esses cursos, anda com pessoas que sabem alguma coisa, traz pessoas para perto que sabem também, se junta com essas pessoas e vai aprendendo, né? Nesse meio não cabe orgulho e arrogância, né? Na verdade, meio nenhum cabe, mas nesse aqui não é bom ter, porque a gente vai estar sempre aprendendo. Eu fiz um curso recente agora com o Lula Carvalho, que é o diretor de fotografia do Tropa de Elite 2. E tinha horas de perguntas, né? E tinha muitas coisas que às vezes a gente fica tímido, né? Poxa, eu não vou perguntar aqui porque vai parecer que eu não sei. Mas não, tipo assim, poxa, eu não sei disso aqui, eu vou perguntar, eu quero melhorar nisso aqui, e não tem problema ser uma pergunta simples, né? Porque Deus sempre vai nos ajudar com a luz que a gente tem. Deus sempre vai fazer algo com aquela luz que a gente tem. Mas Ele vai nos dar a oportunidade de aperfeiçoar mais isso, né? E a gente tem que agarrar, né? Não ficar só com aquela pequena luz que a gente tem de conhecimento, achar que isso é suficiente, né? É ir atrás para que a gente possa glorificar o nome de Deus cada vez mais, né, nessa arte. Eu sugiro também, tem um Instagram chamado Igreja Multimídia. Esse Instagram tem várias coisas, eles têm vários vídeos, também vários cursos, então talvez para você e para vocês que querem trabalhar com coisas na igreja, né, multimídia na igreja, então talvez isso seja uma boa oportunidade. Vou colocar aqui no chat o link deles, tá? Legal. O Jefferson respondeu aqui, falou perfeito, que ele tem buscado sim, e além disso ele é fotógrafo, e por isso que Legal. ele ama fazer tudo em audiovisual para levar a palavra de Deus. Que legal, glória a Deus por isso. Que legal, gente. Bom, a gente está finalizando. Vocês depois vão receber
o contato, né, dos meninos e de todas as outras organizações também que fizeram os workshops, né, de todo mundo aí que está envolvido no webinar, tá? Então, se vocês vão receber por e-mail, não esqueçam de fazer a pesquisinha, né? Tirem aí uns 2 minutinhos para contar para a gente poder estar aprimorando e melhorando cada vez mais, né? Tiago, você faz uma oração para a gente poder finalizar esse dia super legal. Legal. Gente, obrigado aí, viu, pelo tempo. Obrigado pelo convite também, viu, Jéssica? Eu que agradeço. Muito bom estar com vocês. Vamos orar, então. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Te agradeço, Senhor, por essa turma. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito nesse meio, Deus. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu, né, durante toda essa história, Senhor, do audiovisual. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é generoso e sempre nos coloca, Senhor, nesses lugares para glorificar o Teu nome, Deus. E te pedimos perdão também porque rejeitamos, Senhor, essas portas e queremos voltar agora aqui. Eu te peço que para essa turma, Deus, eles achem essas portas que o Senhor está abrindo, Deus. Que eles possam enxergar, Senhor, as oportunidades e com a luz que eles têm, que eles caminhem nisso, Deus. E à medida que esse caminho vai acontecendo, eles vão achando as outras coisas que precisam ser feitas, Deus, mas que eles obedeçam, Senhor, o Teu chamado dentro dessa área, Deus. Eu oro que possamos avançar nessa esfera, que o Brasil e a Argentina e as nações venham a conhecer o Senhor através dessa ferramenta, Senhor, do audiovisual, Deus. Te agradeço por esse tempo e que para aqueles que querem avançar mais nisso, que eles enxerguem nesses dias, Senhor, mais oportunidades de aprendizado, seja na internet ou na sua cidade, Deus. Oro por aqueles que estão precisando de equipe, que o Senhor possa abrir a porta, Senhor, para que essas pessoas cheguem também para estar ajudando, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Obrigada, pessoal. Tenham um ótimo dia. Deus abençoe vocês. É isso aí. Nos vemos nas próximas. Beijo. Valeu, Tchau, galera. galera. Valeu. Deus abençoe. Deus abençoe.